Boa tarde para todos e todas. Eu me apresentei no vídeo anterior, mas eu vou repetir. Meu nome é Thiago Marinho, eu sou médico, trabalho no Hospital Municipal de Santo Antônio e na clínica Kairos, ou Kairos. Eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de atualizar com informações verídicas, informações científicas do coronavírus. Diariamente eu estou revisando os artigos, vendo as notícias de 1 a 2 horas. Quem tiver alguma notícia, alguma dúvida, pode mandar mensagem para o meu WhatsApp, que eu respondo. Se eu estiver trabalhando, eu não consigo responder na hora, mas eu respondo em seguida. Hoje eu vou falar um pouco da doença, da chamada Covid-19, Coronavírus Disease, ou doença, de 2019. O coronavírus é transmitido principalmente por gotículas de saliva, por mini gotas de saliva que quando a gente fala a gente expele, mas pode ser transmitido também pelo ar e pode ser transmitido através de contato. A pessoa tosse, você vai lá, pega onde a pessoa pegou, no corrimão, por exemplo, e leva ao olho, coça o olho, ou a boca, ou o nariz, e aí gera a transmissão. É um vírus que tem um poder de transmissão alto, uma virulência alta, muita gente pegou, e era um vírus novo, por isso acometeu muita gente. De ontem para cá, eu revisei por duas fontes científicas que chamam UpToDate e New England Journal. São as duas maiores fontes de trabalhos do mundo, de maior confiança. Esses trabalhos são trabalhos iniciais. A gente não tem totalmente o cenário do Covid, mas temos algumas coisas já que saíram da China, dos Estados Unidos, de outros países, e eu vou trazer as informações para vocês. A primeira informação do Covid é sobre o período de incubação, ou seja, o período entre a hora que você tem contato, o tempo que você tem contato e com o doente ou com a secreção do doente, as gotículas do doente, e é quando começam os sintomas. Em média, são 4 dias. Então, se eu tive contato com alguém infectado, a média são 4 dias. Porém, pode ser de 2 dias, na minoria dos contágios, ou seja, em 2% só dos 2,5% dos contágios foi em 2,2 dias, e pode ser até 14 dias em alguns casos raros. Até 11 dias são 97,5% dos casos. Então, depois de 11 dias é muito improvável, mais improvável aparecerem sintomas. E aí nós temos também algumas variações de gravidade. É classificada como leve, moderada e grave. A leve são manifestações que não precisam de internação hospitalar. Ela é responsável por 81%, ou seja, a cada 10, 8 pessoas vão ter formas leves. A imensa maioria das pessoas tem formas leves, ou seja, provavelmente, se você tiver, você vai ter uma forma leve ou assintomática. As formas graves são aquelas que precisam de internação hospitalar. São responsáveis por 14% dos doentes e que precisam de UTI 5% dos doentes. Como eu falei anteriormente, é isso que superlota os sistemas de saúde, e vocês estão acompanhando as notícias da Itália, que não tem leitos, não tem UTI para todos, e os idosos acima de 80 anos não estão indo para os hospitais mais. Os principais fatores de risco para uma infecção evoluir para grave são idade acima de 65 anos, acima de 80 é muito aumentado a chance de ter óbito, morte e de ter infecção grave. As doenças cardíacas, como Chagas,
chagas com alteração de função, chagas que você precisa ficar tomando vários remédios, arritmias, diabetes, doenças crônicas pulmonares, e aí lembrar de asma, que é comum, e o enfisema, para quem fumou, ou fibrose pulmonar, ou sequelas de infecções, hipertensão e câncer. Então, sequelas pulmonares de infecção, hipertensão pulmonar, hipertensão sistêmica, a hipertensão, a pressão alta e o câncer são sintomas. Então, as sequelas pulmonares de infecção, a hipertensão, ou seja, pressão alta, e o câncer. Quem tem que tomar remédio para pressão alta tem uma chance de gravidade maior. A idade média, então isso é interessante. Em média, as hospitalizações do mundo tem de 49 a 56 anos. Então, a maioria dos pacientes tem de 49 a 56 anos. Entre 30 e 79 anos, são 87 pacientes que evoluem com formas graves e se internam. Nos Estados Unidos, 36% da população internada, das pessoas que adoeceram moderada, grave, e internaram, são abaixo dos 45 anos. Então, 1/3 são pessoas, uns jovens adultos, que a gente chama abaixo de 45 anos. E dos com menos de 20 anos, então se você tem menos de 20 anos, internaram só 6%. É um dado muito baixo. Nas crianças, graças a Deus, foram protegidas, só internaram 2%. Então, de cada 100 crianças, 2 precisam... se internaram não, 2 apresentam sintomas. Ou seja, vão ter tosse, febre com melhora em 24 horas, dor de garganta, e é muito incomum precisar internar. E raríssimos casos precisarem ir para UTI. Então, das crianças, só 2%, 2 de cada 100 têm sintomas leves, e são raríssimos os casos que precisaram internar, e UTI mais raro ainda. Dos pacientes assintomáticos, a maioria tem alterações pulmonares em estudo pequeno. Então, quando faz uma tomografia de quem não sente nada, aparece alteração no pulmão. O pulmão está com as alterações inflamatórias, com líquido, como o pessoal costuma falar, nos que não tem sintomas. Isso é algo preocupante, porque ele não tem sintoma, ele transmite, tem alteração pulmonar, ou seja, transmite com bastante vírus, mas ele não tem sintoma nenhum. É uma forma de contágio. Crianças não têm sintomas e os assintomáticos transmitem também. Tem algumas alterações laboratoriais que são típicas, que eu não vou detalhar. Os exames todos, na radiografia não aparece muita alteração, no raio-x não aparece muita alteração, aparece mais alteração na tomografia mesmo, que é um exame que a gente não tem tanto acesso, então a gente vai guiar muito clinicamente o paciente. E sobre o tratamento, tem alguns estudos em andamento. A gente tem hidroxicloroquina em andamento junto com azitromicina, só hidroxicloroquina. Tem outros antivirais também em andamento. Os chineses têm vários estudos com hidroxicloroquina trazendo melhora dos pacientes. Então, é uma medicação que está sendo testada já em 2 lugares aqui no Brasil, com estudos clínicos, para poder definir se a gente vai usar no tratamento sistêmico. Hoje eu queria compartilhar algo com vocês. Eu vim à casa dos meus pais e conversei com eles dizendo que eu não vou mais vir por aqui. Como médico de emergência, eu estou em contato com pessoas doentes o tempo todo e eu provavelmente vou pegar o coronavírus. Então, como eles são pacientes de risco, por idade, por doenças, eu avisei que eu não vou vir mais aqui.
Eu tenho uma sobrinha também pequenininha, que tem algumas características especiais. Compartilhar com vocês que é isso que a gente precisa fazer. É doloroso, mas a gente tem que proteger os idosos. Lembre-se sempre que mais idosos, quanto mais idade a pessoa tem, mais risco ela tem. Então, são eles que estão correndo mais risco. Fale para eles irem em casa, ficar em casa, vá à padaria por eles. Organize-se na vizinhança para os jovens irem ao supermercado, para os idosos. Digam para eles que eles devem ficar em casa. Evitem o contato, quando possível, com os idosos. Eu sei que muitos moram em casas com poucos quartos ou só um quarto para todos, mas o que se puder fazer para prevenir e proteger os idosos, melhor ainda. Sou o Thiago Marinho, desejo um bom sábado para vocês. Amanhã nos encontraremos de novo por aqui, por esse vídeo. Um abraço.